Eu vi, eu vivi e nada pode tirar isso de mim. Muitas pessoas me perguntam qual lugar que eu mais gostei de conhecer. Eu sou uma pessoa que costuma viajar bastante e eu sempre digo que todos os lugares onde eu vou, eu conheço coisas legais. E todo lugar há algo de interessante para se ver. Eu tô olhando aqui para esse papel, gente, porque eu escrevi tudo que eu vou falar, então vocês vão me pegar lendo aqui as coisas, tá bom? É claro que existem lugares que marcam a nossa vida, e um desses lugares é uma cidade chamada Trondheim. Eu não sei se pronuncia assim. É uma cidade da Noruega por onde eu pude explorar muito. Essa cidade, assim como a Noruega em si, respira a natureza, e o bem-estar que ela te proporciona é imenso. As minhas caminhadas pelas ruas e parques desse lugar eram sempre após longas horas de trabalho, porque eu sou tripulante de navio de cruzeiro, então eu tinha poucas horas para conhecer o lugar quando o navio atracava ali, nas minhas horas livres. Mas a recompensa em estar ali era tão grande e me faz refletir sobre o quanto valeu a pena e o quanto eu sou grato por ter conhecido aquele lugar. O meu passatempo favorito lá não era visitar os pontos turísticos. Era simplesmente caminhar sem planos e aproveitar o que os momentos me proporcionavam, sabe? Ali eu tinha minha pequena mochila com alguma coisa para comer e toda a cidade para explorar. Andar, ver as pessoas na rua, seus estilos de vida, sua língua diferente, clima diferente e ao mesmo tempo observar isso tudo e ver que somos todos iguais, cada um na sua correria atrás do seu ganha-pão. Engraçado que muitas vezes a gente projeta na nossa cabeça uma determinada visão, né, de algum país ou de alguma cultura baseado no que a gente vê na televisão, nos filmes. Só que quando a gente chega no lugar e se depara com a situação, a gente percebe que a gente é todo mundo igual. É claro que há divisão de classe, como em todo lugar, mas o que eu quero dizer aqui é que as rotinas do dia a dia, elas são as mesmas, nos tornando todos iguais em qualquer lugar do mundo. A cada vez que eu andei pelas ruas dessa cidade, eu senti uma gratidão imensa que vídeo algum que eu fizer chega perto de mensurar a minha gratidão. Eu, tão sonhador desde pequeno, onde eu pegava os livros de geografia e apontava as fotos ali e falava assim para minha mãe: olha mãe, eu vou nesse lugar. Uma hora era o Egito, outra hora era uma foto da Índia, da Islândia, do Canadá. E andando pelas ruas dessa cidade e de todas as outras onde eu fui e onde eu vou, eu relembro disso tudo que eu falava para minha mãe e eu me emociono, porque me deixa tão cheio de gratidão, sabe, e de alegria por realizar os meus sonhos, que antes eu sonhava vendo figuras no livro de geografia ali apontando as figuras, e agora estou realizando de verdade. E com certeza todos os sonhos, esses sonhos já estavam traçados na minha vida pelas mãos de Deus. E ao sair nessa cidade, como em tantas outras, todos os outros lugares que eu fui e que eu vou, eu sempre ia e saía só. E eu era taxado de louco por andar pelas ruas da cidade apreciando as árvores, as pessoas, os parques, ou simplesmente por sentar ali numa praça para observar as pessoas, os moradores ali locais conversando. Afinal de contas, eu não acompanhava os grupos, né? Os grupos demais que sempre se reuniam nos locais de fast food, de McDonald's, somente para usar Wi-Fi e passar horas que a gente tinha ali, poucas horas que a gente tinha livre, eles usavam para passar momentos ali vidrados na internet, sem observar o próprio local onde eles estavam. Daí eles falavam assim para mim: Daniel, como que você é estranho? Você é antissocial. O que você está fazendo andando sozinho? Não tem nada para ver nessa cidade. Eles falavam isso para mim em todas as cidades que a gente ia. E enquanto essas pessoas repetiam as suas tristes rotinas de comer, sentar, Wi-Fi, shopping, comer no shopping, usar Wi-Fi, sentar ali e ficar usando a internet o tempo inteiro, eu caminhava por um parque, por uma praça, uma praia e tantos outros lugares, gente, que tinha nas cidades. Eu aproveitava muito. Aqueles momentos eram únicos. Eu não podia desperdiçar. Enquanto para mim não fazia diferença alguma o que eles faziam da vida deles, de rotinas vazias e deprimentes, por outro lado, eles se irritavam por todos os ganhos que eu tive conhecendo simples lugares, das cidades, que somente ficar sentado ali no fast food algum iria me proporcionar. É claro que eu também sentia prazer em parar em algum lugar para poder comer da comida local, mas eu não me contentava somente com isso. Tem muito mais a se viver. Por isso hoje, ao fazer esse vídeo e falar de Trondheim, eu posso falar sobre os parques, sobre as ruas,
sobre aquela senhora que eu vi pintando ali na praça, as tulipas lindas que eu vi por todo lado, ou o país para ter tulipa plantado por tudo enquanto é canto que vocês imaginarem, gente, é muito lindo. Eu posso falar de uma ponte linda que eu cruzei admirando aquele rio em meio a uma natureza de tirar o fôlego, de várias árvores margeando o rio. Eu posso falar dos estilos das casas que eu achava lindas, das casas coloridas em meio a muito verde, da torre da igreja que eu admirava naquela grama verde. Eu posso falar daquele dia cinzento e tão memorável para mim, atravessando aquela ponte florida, da vista da cidade lá do alto. Eu posso falar daquelas tulipas que eu não me cansava nunca de admirar. E por todo lado que eu andava, eu posso falar da torre da igreja, que era a minha referência para me localizar e não me deixar perdido, porque eu andava a cidade toda, saía batendo perna, ia para lugar longe e voltava correndo pro navio com medo de perder. Eu posso falar daquela praça tão grande, posso falar daquele rio com as casas coloridas ao redor e de quando eu quase caí do barranco abaixo, fazendo pose para tirar uma foto, quase torcendo o tornozelo. Eu posso falar, só de lembrar, falar daquela tarde onde ao observar aqueles cenários lindos, agradecia a Deus por cada oportunidade que Ele me dava por eu estar ali. Eu posso lembrar dos meus amigos dizendo: meu Deus, Daniel, você tira foto demais, você tira foto de tudo. Bora, não tem nada pra ver aí nessa rua, aí só tem mato. O que você tá fazendo aí? E eu, como sempre, só queria admirar as casas, o quintal das pessoas com aqueles jardins floridos. Gente, parecia cena de filme. É muita coisa ao redor para passar desapercebido. É muita petulância não aproveitar tudo isso. Deus me levou ali. Ele me levou naqueles lugares e eu tenho que honrar esse privilégio de absorver tudo que os meus olhos podiam ver. Nada tiraria aquilo de mim, nada pode me tirar aquelas vivências. Eu vi, eu vivi. E como uma das minhas irmãs me disse um dia, essa frase é da minha irmã, esse título foi uma frase que a minha irmã me disse uma vez. Ela me falou assim, uma das minhas irmãs: Daniel, os lugares que você vai, as coisas que você vê, onde os seus pés pisam, quem você conhece, as suas experiências, nada pode tirar isso de você. Nada. Você viveu. Gente, e essa é uma das frases mais verdadeiras que eu já ouvi na minha vida. Conhecer Trondheim foi um presente tão grande que até hoje, ao lembrar, é difícil para eu poder processar, gente, tudo que eu sentia ao caminhar naquelas ruas. E eu sou muito grato. Eu vivi e nada pode tirar isso de mim. Nada pode apagar essa história. Uma vez eu vi um tambor de lixo na rua, e numa cidade chamada Alesund, que é também na Noruega. Mas não era qualquer tambor. Provavelmente não tinha utilidade, mas alguém deu uma utilidade muito grande para aquele tambor e transformou ele num vaso de flores, um grande vaso de flores. Eles pintaram o tambor e encheram ele de flor, e num jardim na rua, um jardim público. E ao ver aquilo, eu fiquei tão feliz, porque na Noruega eles têm um cuidado muito grande, um zelo muito grande com a natureza. E eu tirei uma foto e coloquei na minha legenda, na legenda da foto eu coloquei o quanto aquilo me impressionava, observar que para muitos aquilo era só um tambor, mas que para outros se tornou uma obra de arte. E esses grupos, os visitantes de fast food, os caçadores de Wi-Fi, de shopping center, os que não apreciavam nada ao seu redor, eles tentavam me ridicularizar por causa disso. Falavam assim: meu Deus, como que pode alguém vir para um país admirar um tambor cheio de terra na rua? É só um tambor, Daniel, pelo amor de Deus, deixa de ser louco. Bom, eu já penso diferente. Como que pode alguém ter uma oportunidade tão única quanto conhecer tantos lugares incríveis e culturas incríveis, gente? Estar na Noruega e passar o tempo inteiro no McDonald's, nada contra, mas passar o tempo inteiro no McDonald's somente para usar Wi-Fi. Isso é tão vazio, mas cada um com seus gostos, na verdade. Nesse caso, eu prefiro tirar foto daquele carrinho cheio de terra. Eu era muito criticado por não acompanhar os grupos nas suas reuniões nos McDonald's da vida para ficarem vidrados na internet. Simplesmente pela necessidade de postar na rede social um momento ali, instantâneo do que eles estavam vivendo, ao invés de viver um momento para eles mesmos. Ao invés de sentar ali com os deprimentos do Wi-Fi, a cada dia, eu estava numa praça diferente
estava numa padaria diferente. Achei que tinha parado de gravar. A cada dia eu estava numa praça diferente, estava numa padaria diferente. Eu amava tomar um sorvete na rua e depois comer um cachorro-quente no outro bairro. Aqueles momentos para mim eram os meus momentos. Eu vivia e ninguém ia tirar aquilo de mim. Eu também posso falar de me sentar no McDonald's. Eu também fiz isso, de comer um lanche. Mas eu não fiz disso o meu itinerário principal, somente isso. Havia um propósito maior de estar ali em todos aqueles lugares, vivendo tudo aquilo. E eu não tenho nada contra quem queira fazer do fast food seu passeio ideal, entendeu? Só que se você se sente confortável e aproveita os seus passeios indo em shopping, ou seja lá o tipo de passeio que você queira fazer, gente, tá tudo bem. Apenas respeite a vontade dos outros. As pessoas têm gostos diferentes. Eu posso falar das pessoas na rua que eu vi e ouvi conversando, das crianças nos parques falando em seus idiomas diferentes, dos tipos diferentes de plantas que eu vi nas ruas. Eu posso falar de me emocionar ao ver dezenas de pés de maçã, gente, nas ruas lá da Lituânia, e achar aquilo a coisa mais deslumbrante do mundo, a coisa mais incrível do mundo. Assim também como eu já vi muitos gringos, né, muitos estrangeiros, eles ficarem abismados de ver os nossos pés de manga espalhados por muitas cidades aqui do Brasil, né? Eu não sei se essas pessoas, os caçadores de Wi-Fi ou os viciados em shopping centers, se eles viveram boas experiências nos fast foods ou nos shoppings. Para mim não me importa o estilo de passeio deles. Apenas não me molde na sua forma ou me coloque para mim, imponha para mim os seus parâmetros. O que eu vivi, ninguém tira de mim. O mesmo acontecia numa cidade da Itália chamada Savona. Os deprimentes do Wi-Fi me diziam assim: não tem nada de interessante nessa cidade, Daniel. Não tem nada para se conhecer aqui. Não sai. Não desce do navio. Não vale a pena. Não tem nada aqui. Mentira. Gente, eu conheci um castelo de graça. E foi o melhor passeio. Foi o lugar onde eu tomei o melhor sorvete de morango da vida. Talvez esse pessoal tenha chegado à conclusão de que não tinha nada para fazer lá porque eles não encontraram nenhum lugar com internet, ou com McDonald's, ou com shopping. Aí já não é um problema meu. Eu andei por ruas com folhas coloridas do outono, que sempre foi meu sonho. Quando eu assisti aqueles filmes, ver assim, o outono, as árvores todas coloridas, sabe, no parque. E lá em Savona eu pude ver isso. Então eu andei por ruas com folhas coloridas do outono, conheci praças lindas, comi coisas deliciosas. Vi muita coisa que me deixava de coração cheio por vivenciar uma cultura nova. E se tudo isso é não ter nada para fazer numa cidade, então eu não sei o que é. O que acontece é que muitas vezes as pessoas querem ditar o que é interessante para a vida alheia e cada um tem um gosto diferente. Somente faça o que te dá prazer e respeite o gosto dos outros. Os deprimentes do Wi-Fi também alternavam seus passeios entre a caça à internet ou andar por shopping, né? Que era o que eles mais faziam. Para mim tudo bem, cada um com as suas vontades, mas logo eu, sonhador desde pequeno, eu não ia deixar que meus sonhos se arruinassem por mentalidades tão pequenas. A cidade onde eu nasci tem shopping, gente. E eu não ia deixar de vivenciar coisas novas em outros países, com outras culturas, por causa de shopping ou de um fast food. Aí eles falavam assim pra mim: o que você tanto faz caminhando feito um louco nessas ruas, Daniel? Bom, deixa eu ver. Eu vi neve, eu subi montanhas lindíssimas, eu vivenciei, nem que por pouco tempo ali, a cultura local. Fiz amizade com os moradores dos países que eu fui. Eu vivi os momentos fora de uma tela de telefone, de uma conexão de Wi-Fi e da monotonia. Eu passei perrengue tentando comprar comida. Quando eu tentava falar com o pessoal, eles não me entendiam. Eu me perdi nas ruas e foi super divertido porque em meio ao desespero eu conheci lugares sensacionais. E eu não me defino e não me defini em lugar nenhum pelo tipo de shopping que eu frequento ou pelo fast food que eu consumo. Eu gosto das coisas simples. Responde a pergunta de vocês. Lembrando que isso não foi tudo que eu vivi. Quando você faz algo fora do óbvio ou clichê, você é taxado como louco. Então, eu prefiro ser esse louco. Eu prefiro ser esse louco do que aquele que segue infeliz a multidão, na direção contrária do que faz ele feliz. Eu sou aquele que diz: não, não quero, não posso. Eu prefiro ir no parque.
Eu quero ir sozinho. Eu sou essa pessoa. Eu prefiro ser assim. Ser fiel aos meus sonhos, às minhas vontades, porque é muito deprimente dizer sim pra alguém só pra não contrariar alguém e você se contrariar e deixar de fazer o que você gosta. Uma vez a gente estava em Barcelona e uma dessas pessoas, né, dos vários do grupo aí, dos caça Wi-Fi, ele não quis contrariar a vontade do grupo que ele estava e ele queria fazer algo e o pessoal sugeriu para ele fazer outro. E falaram para ele andar de metrô com eles. Para não contrariar o pessoal, ele seguiu eles e passou horas andando de metrô. Até aí não tem nenhum problema. Só que como a gente tinha poucas horas, né, naquela cidade, como em todas que a gente ia, né, quando a gente saía do navio, ele não conseguiu visitar os lugares que ele queria, porque ele passou o tempo inteiro dentro do metrô. E aí quando ele voltou pro navio, ele me perguntou assim: Daniel, o que é que você fez? Aonde você foi? Eu falei: cara, eu fui pra praça, eu caminhei acho que é La Rambla, um lugar muito lindo que tem lá em Barcelona. Andei nas ruas, eu comi coisas diferentes, eu fiquei apreciando a vista da cidade, de vários pontos, sabe? Vários pontos da cidade. Por quê? Ele falou assim pra mim, ele tava muito desanimado. Aí ele falou assim pra mim que ele tinha ficado o tempo inteiro dentro do metrô e que ele não tinha feito nada do que ele queria. Ele falou assim: poxa, Daniel, eu deveria ter ido com você. Gente, esse é o grande problema da gente falar sim pros outros quando a gente quer falar não. Só que eu dei graças a Deus que ele não foi comigo. Sabe por quê? Porque algumas vezes que a gente saiu junto, eu saí junto com esse menino, ele só reclamava. Ele me criticava em tudo. Pela rua que eu andava, pelas coisas que eu gostava de fazer. E eu lembro que uma vez a gente foi pra Dover, que é uma cidade que tem lá na Inglaterra, e lá tem um castelo, gente, que é muito lindo. E, inclusive me disseram que esse castelo foi um do que o pessoal usou pra filmar algumas cenas do filme do Harry Potter. E ele só reclamava. E tinha um ônibus lá que era gratuito, que levava a gente lá no castelo. Foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E ele só reclamava, ele reclamava do caminho, ele reclamava de tudo. E ele ficava reclamando do tempo que a gente estava andando, o tanto que tinha que andar, o tanto de morro que tinha que subir. E ele queria que eu ficasse sentado com ele lá na cidade, porque o castelo era num lugar bem alto, né? E aí a cidade lá embaixo. Ele queria voltar para a cidade e queria que eu ficasse o tempo inteiro sentado com ele lá no KFC, que é outro fast food, né? Comendo coxinha de frango. Enquanto tinha a cidade inteira lá, uma cidade lindíssima, uma cidade inteira para ser explorada, me esperando lá para poder bater perna. E na visita no castelo ele só reclamava: ah, que tormenta, eu preferia estar sozinho. Daí quando a gente desceu para a cidade, ele foi pro KFC, e aí eu deixei ele lá sozinho e fui caminhar. E ele ficou reclamando: o que você vai fazer nessa cidade? Não tem nada para fazer. Você quer ficar aqui comendo? Tudo bem, pode ficar, mas eu vou caminhar. E ele sempre me criticava por eu fazer os meus passeios sozinhos, mas ele era frustrado, porque ele me via fazendo o que eu gostava, do contrário dele, que ele preferia ser infeliz e seguir a multidão do que falar pro pessoal: olha, gente, vocês querem ir pro shopping? Eu não quero ir, eu quero fazer tal coisa. Mas ele preferia reclamar e ser infeliz. Bom, eu dizia não para as pessoas, e eu digo não. Gente, não quero, que legal que vocês vão fazer isso, mas os meus projetos são outros. Eu digo não, não quero ir com vocês. Vocês vão ao shopping? Eu não. Vocês vão pro McDonald's? Ah, eu vou pra praça. Bom passeio pra vocês, eu vou fazer o meu. E por isso, por eu dizer não, é que eu posso falar de todos os lugares, das ruas, das casas, das pessoas, das montanhas cheias de neve, dos jardins com aquelas tulipas maravilhosas, dos castelos e de todas as situações e lugares que eu vivi. Porque eu vivi e nada pode tirar isso de mim. Obrigado por ter assistido até aqui.